Olá pessoal, boa tarde. Eu vou aqui então fazer o nosso encontro da sexta-feira de sempre, tá certo? Vou começar aqui com o material da Calisa, que ela enviou. Eu li um pouquinho sobre o material que estava antes, que eu tinha pedido para complementar, e o material que eu pedi depois, finalizando aí a epistemologia e a ontologia da tecnodocência e do MEID. Então tá aqui, ó. Deixa eu só verificar qual é o. A gente está na epistemologia da tecnodocência do MEID, ela acrescentou algumas coisas, ficou muito bom. E aí ela trouxe as vantagens e desvantagens, né, no texto, ficou excelente, né, escreve muito bem, Caísa. É ótimo ler seu texto. E aí eu acrescentei isso aqui que eu deixei em amarelo só para dar um fechamento, tá? São por esses motivos que se faz necessária uma investigação mais aprofundada do uso dos elementos teóricos do construcionismo e da tecnodocência a partir do desenvolvimento de MEIDs em sequências didáticas aplicadas em contexto real de sala de aula, tá bom? Então eu deixei marcadinho aqui, vou desmarcar, mas só para fazer um fechamento, né, das vantagens e desvantagens, né? Tá bom? Então ficou muito bom. Ontologia da tecnodocência e do MEID. Então, vamos lá. Essa citação do que é tecnodocência é uma citação tal e qual está lá no livro, se não me engano, tá certo? Então, seria bom que você trouxesse aí como citação direta, trazendo a página, colocando com recuo de 4 centímetros, aquela coisa toda de formatação, tá bom? Mas aqui na frente, deixa eu ver o que você está colocando aqui. A ideia de Japiaçu estava descrita em 1976, e aqui, como está citando o Japiaçu do material de Lima e Loureiro, então você tem que usar o APUD aqui, tá bom? Não tem jeito. A não ser que você queira beber na fonte mesmo, mas aí eu combinei aqui com você, mais para baixo, de colocar os textos da interdisciplinaridade também lá nas leituras obrigatórias para você ter acesso, tá bom? Aí eu faço isso no finalzinho. Esse nos aqui, para lembrar que a gente não pode usar a primeira pessoa, tá certo? Então, o conceito de conhecimentos prévios aqui abordados estão enraizados no pensamento cognitivista de David Alsbaugh, que recorda, ou como recorda Mota, então, tira esse nos aqui, tá? Vou deixar em amarelo. Pronto, aqui, deixa eu ver o que é. Ah, ok. Tá, esse aqui tem a ver com o APUD, né? Tudo bem. Tá ok, tudo certinho aqui. Pronto, aqui foi quando eu falei sobre o Japiaçu, vou colocar lá para você complementar essa ideia aqui. Ficou ótimo assim, ó, eu marquei o nos também, tá certo? Para você retirar. Aqui eu deixei alguns elementos que se tinha me perguntado, eu já respondi, tá certo? Ficou bom assim, não precisa mudar, tá bom? E pronto, precisa finir, nenhuma alteração a mais, tá legal? Então o texto ficou muito bom, você vai usar muito desse material para a próxima atividade que eu vou pedir para a semana que vem, tá certo? Rivelino, o seu caso, eu coloquei aqui, deixa eu ver, ó, epistemologia da tecnodocência e do MEID, né? Você escreveu muita coisa que não precisava, tá certo? Inclusive, tem umas coisas que tu faz de formatação que você precisa tomar cuidado, tá bom? Eu sei que talvez você escreva em algum lugar e passe para cá, mas cada vez que tu faz isso, muda totalmente a formatação. Então, sai do Times New Roman 12, às vezes eu tenho que colocar, sai do espaçamento 1,5, eu tenho que colocar, cria-se um espaçamento aí que não existe entre um parágrafo e outro, tá certo? Não tem espaçamento zero entre um parágrafo e outro. E quando você bota, fica assim, ó, esse espaço aqui. Não é para ter esse espaço, é para ser um grudadinho no outro. Aí você tem que vir aqui, toda a vida eu faço isso, formatar, espaçamento, ó, tá um e-mail aqui, ó, espaçamento personalizado. Aí, ó, tá aqui 0 e 0, né? Eu vou botar 0 e 0 de novo, porque sabe-se lá Deus, ó, ele não muda. Aí eu puxo para cá e passo para cá. Ele também não muda. Tá errado isso aqui, tá certo? Eu já tentei melhorar e tal, não consigo. Perco um tempão com isso aqui. Nem deveria estar fazendo isso, tá certo? Então é porque eu fico. Me incomoda ler assim, eu não consigo
ler o texto sem estar dissociado da formatação, tá certo? Então, você vê direitinho aí como é que está fazendo, que a sensação que eu tenho é que está fazendo no Word e está copiando para cá, tá? É por isso que está causando esse problema. Mas você escreveu muitas coisas que não precisava, eu apaguei muitas delas, tá certo? E muitas partes do texto eu modifiquei. Então, para que eu não pudesse perder tanto tempo, eu fiz as modificações logo. Se você quiser saber o que foi, você vai lá no histórico e dá uma olhadinha, tá certo? Então, eu vi tanto a epistemologia quanto a ontologia. Pronto, ó, tá vendo? É para ficar assim, ó, juntinho. Aqui tá direitinho, lá eu não sei porque que tá acontecendo isso. Aí, aqui também eu fiz algumas modificações, tá certo? E depois você olha lá no histórico, né? No geral tá muito bom, mas você não acrescentou as vantagens e desvantagens de se utilizar a tecnodocência e o MADE, tá bom? Então, você vai precisar acrescentar isso na próxima semana, então não vou nem te cobrar novamente esse texto, porque você vai ter que colocar no próximo que vier, tá bom? Então, vamos para os nossos slides aqui. Então, mas de qualquer maneira, gente, o texto de vocês está ficando cada vez melhor, tá certo? Vocês estão escrevendo cada vez melhor, cada vez mais conscientes da escrita de vocês e estão se apropriando cada vez mais das ideias, o que é muito positivo. Então, o que a gente vai fazer, né? Sempre a proposta da pesquisa é desenvolver, aplicar e testar uma sequência didática, onde os estudantes de vocês vão desenvolver os próprios MADES, que agora vocês já se apropriaram mais do que é, eles vão fazer os materiais autorais deles, né? Utilizando o jogo, no caso do Rivelino, o livro-jogo, no caso da Calisa, a fim de verificar como ocorre a aprendizagem de determinado conteúdo científico, fração para matemática, independência do Brasil para a história, com base teórica no construcionismo e na tecnodocência, por isso os princípios 3 e 8 são os princípios que vocês vão mais utilizar, tá? Com base metodológica de pesquisa no Design Based Research. Então, o que a gente tem? A primeira semana de novembro, né? Eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer a justificativa para que essa semana vocês utilizem muito do material que vocês utilizaram, já escreveram até agora, já desenvolveram até agora, utilizem para escrever essa justificativa e vou explicar o que é, tá? A gente vai ter depois um trabalho bastante intenso com a metodologia, tá certo? E aí é onde a gente vai poder se debruçar mais na DBR, então a partir da próxima semana eu já vou trazer esses elementos aqui para vocês, tá certo? E a gente vai começar a trabalhar em um outro arquivo também, tá bom? Então, eu já estou avisando que, assim, agora a escrita justificativa pode ser nesse, mas da próxima semana eu vou abrir um outro arquivo e vou começar a colocar coisas lá dentro já de uma maneira mais organizada, tá bom? Então, a escrita da justificativa, vocês vão escrever o porquê disso tudo que vocês estão escolhendo. O porquê do artefato tecnológico que vocês escolheram, né? O jogo no WordWall, o livro-jogo no Twine, o porquê do construcionismo, o porquê da tecnodocência, o porquê dos MADES, tá bom? Então, a justificativa é justamente dizer para o leitor por que você está utilizando todas essas ferramentas para poder investigar o que você quer investigar, tá certo? Então, vem aqui todos esses elementos, ó. Quais as vantagens e desvantagens de se utilizar o artefato tecnológico escolhido para o ensino e aprendizagem do conteúdo científico escolhido, né? Como se define esse artefato tecnológico escolhido em sua plataforma, tá bom? Se você quiser inverter, não tem nenhum problema. Você pode colocar assim, ó, um jogo é isso, 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 como você já escreveu, Rivelino. E o WordWall ele serve para isso, para isso, para isso, e as vantagens são essas de se trabalhar com o jogo, e as desvantagens são essas de se trabalhar com o jogo, tá certo? A mesma coisa em relação ao livro-jogo, tá? Então, a coisa aqui, ó, quais as vantagens e desvantagens de se trabalhar com o construcionismo, como se define o construcionismo, você pode inverter também se preferir, tá certo? Trazer como é que se define e depois quais são as vantagens e desvantagens. A mesma coisa em relação à tecnodocência e aos MADES, né? Vantagens e desvantagens, que vocês já elencaram.
E aí vem algumas novidades, né? Como se define uma sequência didática, porque é o seu produto educacional, então você vai ter que trazer uma definição sobre isso, né? E como se definem conteúdos conceituais, factuais e procedimentais, tá certo? Eu estou dizendo até qual é o autor que vocês vão trabalhar e que é o Zabala, tá? Eu acho que eu já deixei lá nas leituras obrigatórias e deixei alguns trechos também desse material para vocês aí no próprio texto que vocês estão escrevendo, certo? Então eu vou explicar para a Calisa especificamente e para o Rivelino especificamente o que é que vocês vão ter que escrever. Vocês vão utilizar os textos epistemológicos e ontológicos do artefato tecnológico, do construcionismo, da tecnodocência e do MEID para a escrita da justificativa. Então, vocês continuam aí nesse mesmo arquivo, tá certo? E o texto tem que vir um pouco maior, porque é muita coisa para escrever, né? São 4 elementos que vocês vão escrever. O jogo, o livro-jogo, né? No WordWall, no Twine, do construcionismo, da tecnodocência e do MEID. São 4 coisas, né? Então, a coisa vem um pouquinho maior. Só não pode ser muito grande, tá certo? A gente tem que ser bastante objetivo. Então, ó, o que é isso? A vantagem é essa, a desvantagem é essa. O que é aquilo? A vantagem é essa, a desvantagem é essa. O que é aquilo outro? A vantagem é essa, a desvantagem é essa. Professora, mas em que momento eu vou escrever sobre todas essas coisas, né, bem detalhadas? Lá na fundamentação teórica, tá certo? Então, vocês não vão jogar nada fora do que vocês escreveram até agora. Muito pelo contrário, vocês vão usar o que vocês já escreveram e ainda vão acrescentar mais coisas futuramente. Mas agora, para a justificativa, a gente vai precisar só de alguns elementos do que vocês já escreveram, tá bom? E aí eu vou voltar, sair daqui um pouquinho e vou voltar para cá. Vamos lá, que eu vou começar pelo texto da Calisa. Então, tá aqui, ó. A partir de hoje, né? 3/11/2023. Se você quiser, Calisa, você pode, vou até mudar aqui, porque talvez fique mais didático para vocês escreverem, tá certo? Então, como se define um livro-jogo? Como se define a plataforma do livro-jogo Twine, né? Um livro-jogo é isso, isso, isso. A plataforma Twine, ela funciona assim, 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 né? E quais são as vantagens de se utilizar o livro-jogo para o ensino e aprendizagem do conteúdo de independência do Brasil? Coloquei aqui 3 autores, né? Talvez você não encontre nenhum, tá certo? Mas não é uma obrigatoriedade, porque geralmente quando a gente vai escrever sobre isso, a gente precisa trazer a ideia de 3 autores, tá? Mas se não tiver, não tem problema não. Quais são as desvantagens, tá certo? Aí a mesma coisa aqui, ó. Vamos colocar o construcionismo primeiro. Então, como se define o construcionismo, né? Quais são as vantagens de se trabalhar com construcionismo para o ensino e aprendizagem de independência do Brasil? Quais são as desvantagens, tá bom? Veja que você está escrevendo um texto, né? Então, se você está trazendo a ideia do livro-jogo, daqui a pouco você faz um gancho, né, dessa ideia do livro-jogo com o construcionismo, no sentido de, assim, ó, os alunos vão, nessa pesquisa, construírem os seus livros-jogos, né? Então, eles vão trabalhar com as ideias do construcionismo, e aí você segue o baile, tá? A ideia é você amarrar isso tudo que está sendo colocado aqui num texto único, tá bom? Que tenha sentido, coerência, coesão, tá? E aí, bem aqui, eu coloco assim, como se define tecnodocência e MEID? Deixa eu passar aqui para cima. Pronto, como se define tecnodocência e MEIDs? Quais são as vantagens de se trabalhar? Seus princípios e o desenvolvimento dos MEIs para o ensino e a aprendizagem de independência do Brasil, tá? Então, esse aqui você já escreveu super bem, copia e cola, traz para cá, rearranja só a estrutura, tá certo? Que a maior parte disso que vocês já escreveram, né? Só copiar, colar e ajustar, tá bom? Quais são as desvantagens? E aí vem as últimas questões, né? O que é a sequência didática, o que são conteúdos conceituais e factuais. Calisa, eu decidi começar por você para explicar para você que no seu trabalho a gente não vai trabalhar só com conteúdos conceituais, como eu havia dito no começo. Não se preocupe que é assim mesmo, a gente vai mudando as coisas no meio do caminho, tá? A gente também vai estar trabalhando com conteúdos factuais. Por que que isso é importante? Porque eu estava lendo sobre avaliação e a gente vai fazer várias avaliações no processo de aprendizagem dos alunos e a gente precisa fazer um cruzamento de informações. Isso faz parte do processo de avaliação, sem isso a gente não tem uma avaliação adequada. E aí é importante a gente cruzar conceitos com fatos, tá certo?
Então, por isso que eu coloquei esses elementos de conteúdos factuais no seu trabalho, porque não vai existir o procedimental. O procedimental é só no do Rivelino, tá? Então, aqui embaixo eu vou explicar para você o que são esses conteúdos conceituais e factuais. Então, sequência didática. O que eu fiz, gente? Eu copiei e colei desse livro aqui do Zabala, cuja referência eu boto embaixo aqui também, para que vocês tivessem alguns recortes dos termos que o Zabala usa, tá certo? De 2014, esse livro dele. E aí eu copiei e colei que vocês utilizam da maneira como vocês quiserem. Mas tá aqui, ó. Sequência didática é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que tenham um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos. Isso é básico, tá certo? Então eu preciso definir. Uma maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade didática. Então, em outro momento, ele escreve isso. E mais para frente no livro, ele coloca que é um conjunto ordenado de atividades estruturadas e articuladas para a consecução de um objetivo educacional em relação a um conteúdo concreto, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu escrevi um textinho mostrando como é que vocês podem, né, trazer esse elemento aqui da definição da sequência didática. É um texto meu. Se Caliza e Rivelino forem usar o mesmo texto, vai se tornar plágio. Então, é importante que vocês reescrevam isso que eu escrevi, tá certo? Então, fiquem atentos a isso aí, para depois vocês não ficarem sendo acusados de um plagiar o trabalho do outro, tá? Isso aqui eu nunca escrevi em nenhum artigo, não tem essas minhas palavras em canto nenhum, a não ser aqui. Mas, reescrevam com as palavras de vocês, se vocês quiserem usar essa mesma ideia, tá bom? Considera-se a sequência didática, de acordo com as prerrogativas teóricas de Zabala, como uma unidade de intervenção pedagógica cuja função é atingir objetivos educacionais diante da análise da prática educativa a partir de variáveis vinculadas ao processo de aprendizagem dos estudantes. Para isso, são definidas estruturas de ensino pautadas em procedimentos e estratégias didático-metodológicas vinculadas à forma de ensinar relacionadas aos referenciais teóricos utilizados na pesquisa. Dessa forma, organizam-se atividades de ensino vinculadas ao conteúdo de estatística, certo? Então, não é a área de vocês, com o intuito de investigar a aprendizagem significativa dos estudantes diante da elaboração de atividades de ensino pautadas na proposta da tecnodocência e do construcionismo. Com esse trechinho aqui, eu estou mostrando para vocês o que é que eu estou falando sobre a sequência didática, de que forma essa sequência didática se relaciona com a pesquisa e de que forma ela se relaciona com o conteúdo teórico, científico, histórico que vocês estão trabalhando, né? E os conteúdos da tecnodocência e do construcionismo, tá bom? Então, aqui nesse parágrafo, né, vocês têm tudo isso, tá certo? Junto e misturado. O que vocês precisam escrever é o que é sequência didática e de que forma ela está relacionada com os elementos que vocês colocaram antes lá, da tecnodocência, do MEID, do construcionismo, do jogo, livro-jogo e do conteúdo que vocês vão trabalhar. O que é um conteúdo conceitual, né? Então, o Zabala, ele trabalha com 4 tipos de conteúdo, tá certo? Factual, conceitual, procedimental e atitudinal. A gente não vai trabalhar com atitudinal, tá bom? No caso da Caliza, a gente vai trabalhar com conceitual e com factual. No caso do Rivelino, a gente vai trabalhar com conceitual e procedimental. Então, o que é o conceitual? É um conjunto de fatos, objetos ou símbolos que têm características comuns e que descrevem relações de causa, efeito ou de correlação. Sabemos que faz parte do conhecimento do aluno não apenas quando este é capaz de repetir sua definição, mas quando sabe utilizá-lo para a interpretação, compreensão ou exposição de um fenômeno ou situação, quando é capaz de situar os fatos, objetos ou situações concretas naquele conceito que os inclui. São exemplos de conceitos: mamífero, densidade, impressionismo, função, sujeito, romantismo, demografia, nepotismo, cidade, potência, concerto, cambalhota, independência, fração, independência do Brasil, tá certo? São conceitos, tá? E aqui eu também escrevi um trechinho, então, ó. Consideram-se conceitos, segundo Zabala, conteúdos vinculados a um conjunto de fatos, objetivos ou símbolos que possuem características comuns e que descrevem relações de causa e efeito ou correlação entre si. Destacam-se, portanto, na estatística, certo? Os conceitos de variável, frequência, medidas de tendência central, medidas de dispersão, como conceitos centrais para a compreensão da estatística, tá bom? Então, um trechinho exemplificando como é que vocês devem escrever no material de vocês, tá bom?
E aí, só para Calisa agora, né? Conteúdo factual. Por conteúdos factuais, se entende os conhecimentos de fatos, acontecimentos, situações, dados e fenômenos concretos e singulares. A idade de uma pessoa, a conquista de um território, a localização ou a altura de uma montanha, os nomes, os códigos, os axiomas, um fato determinado num determinado momento, tá? Sua singularidade e seu caráter descritivo e concreto são um traço definidor. Conhecimento ultimamente menosprezado, mas indispensável de qualquer forma para poder compreender a maioria das informações e problemas que surgem na vida cotidiana e profissional. Claro que estes dados, fatos e acontecimentos disponham dos conceitos associados que permitam interpretá-los, sem os quais se converteriam em conhecimentos estritamente mecânicos, tá certo? Então, não faz sentido estudar fatos sem atrelá-los aos conceitos, tá bom? Então, tem aí, coloquei, ó, consideram-se fatos, segundo Zabala, conteúdos vinculados a fatos, conhecimentos, situações, dados ou fenômenos que se concretizaram, que se concretizam no mundo real. Dessa forma, destacam-se na história as datas, os nomes dos participantes, os eventos que ocorreram dentro de um marco histórico, bem como outras coisas que você pode trazer, Calisa, da história para cá, tá certo? Aí você pode colocar o que você quiser, que tenha a ver principalmente com o que você vai estar trabalhando sobre a independência do Brasil, tá bom? E eu coloquei aqui, ó, o livro do Zabala, né, quem quiser ir atrás, a prática educativa, como ensinar, vale muito a pena, a gente vai utilizar como um marco central do nosso trabalho, tá bom? Muito bem, então eu vou passar agora para o do Rivelino, que a despeito de tudo isso que eu falei, também vou ajeitar aqui o seu texto, Rivelino. Então tá aqui, ó. Como se define um jogo, né? E vamos falar da plataforma WordWall. Vou colocar aqui antes, para facilitar a sua vida. Quais são as vantagens e as desvantagens de se utilizar o jogo, tá bom? Para o ensino e aprendizagem de fração. Aí aqui, como se define o construcionismo, que é uma coisa que você já trouxe. E quais são as vantagens e desvantagens de se trabalhar com construcionismo. A mesma coisa aqui, como se define a tecnodocência e o MED. Quais são as vantagens e desvantagens de se trabalhar com tecnodocência e MEDs para a aprendizagem de fração, né? O ensino e a aprendizagem. Já expliquei o que é sequência didática, já expliquei o que são conteúdos conceituais, falta só, Rivelino, dizer para você o que são conteúdos procedimentais, que é o que a gente está mais acostumado na matemática, né? Então, incluem outras coisas as regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou habilidades, as estratégias, os procedimentos. É um conjunto de ações ordenadas e com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo. São conteúdos procedimentais. Ler, desenhar, observar, calcular. Né? A gente vai falar sobre operações, né? Com frações. Classificar, traduzir, recortar, saltar, inferir, espetar, o fato de serem ações ou conjunto de ações. Então, cada vez que os nossos alunos vão somar duas frações, denominadores iguais ou diferentes, vão fazer frações equivalentes uma a outra e vão ter que calcular coisas para encontrar essas frações equivalentes, calcular o mínimo múltiplo comum para definir, né, qual é o denominador que vai ser representante, né, daquele grupo de denominadores. Isso tudo tem a ver com procedimento, tá certo? Inclusive a questão de resolução de problemas, que a gente também pode colocar para que eles possam pensar, né, de que forma eles podem utilizar o conceito de fração dentro dessa perspectiva do problema, tá bom? Então, esses elementos, eles são importantes para você colocar aqui. E eu também trouxe um trechinho, né, que eu escrevi. Consideram-se procedimentos, segundo Zabala, conteúdos vinculados a regras, técnicas, métodos, destrezas, habilidades ou estratégias utilizados de forma conjunta e ordenada para alcançar um objetivo previsto. Dessa forma, destacam-se na estatística, né, tem nada a ver com vocês, no seu caso vai ser na fração, né, o cálculo das frequências, das ações para encontrar a mediana e a moda, bem como os cálculos da média, variância, desvio padrão. Então, você vai colocar aí quais são os elementos que estão vinculados à fração e que são procedimentais, tá certo? Eu coloquei todos aí da estatística, mas no seu caso você vai colocar de fração. Ok? Tá bom? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escrever esse texto
da justificativa aí com umas 2 páginas, trazendo todos esses elementos que estão aqui, tá bom? Se vocês tiverem dúvida em relação a essa escrita, vocês me comunicam pelo WhatsApp que eu vou tentando atender vocês. Eu estou em dívida com a Calisa, né, porque ela me fez várias indagações e até agora eu não consegui trazer essa discussão para ela, tá certo? Eu vou fazer essa discussão com ela do jeito que eu gostaria, mas eu farei, Calisa, tá certo? Vou ver aqui como é que eu consigo me organizar, tá bom? Então, nos encontramos na próxima sexta-feira. Até mais!